E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Espírita Pop. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre... Você que tá aí, você tá acompanhando a gente. Provavelmente você deve curtir, né, o conteúdo espírita, né? Curtir muito a doutrina espírita. E daí você pode ter essa mesma pergunta que a gente. Por que o espiritismo é uma doutrina tão inclusiva, tão acolhedora, né? Porque muita gente pensa isso, muita gente abre os olhos com o espiritismo quando vê, né? E vê aquela magia toda. Por que será que é assim? Então... vamos jogar a vinheta e vamos ver isso aí já já. Então, Camila, quando você começou a estudar espiritismo a fundo, assim, que você falou que você, esse aqui é o caminho, é isso que eu gosto, o que te chamou a atenção, assim? O que você olhou assim, nossa, isso aqui é maravilhoso? Eu acho que foi a lógica por trás de tudo, me trouxe muita paciência, calma, tranquilidade, esperança no porvir. E ver que não era... que não tava fora. A resposta de tudo estava dentro de mim. Inclusive, o reino de Deus, como Jesus já nos ensinava, né? Sim. Que não tá nos templos de pedra, tá no nosso coração. E isso foi reforçado pela doutrina espírita. E eu falei assim, caramba, é aqui que eu quero ficar. Massa. É engraçado porque eu meio que nasci, né? Espírita, praticamente, né? Eu comecei a frequentar o centro com 3 anos e pouco de idade. E pra gente que já frequenta desde cedo, né? Às vezes é mais complicado você pensar, tipo, quando é que eu pensei assim, eu sou espírita, vou me tornar espírita, né? E eu tive a sorte, né, de quando eu tava crescendo, eu sempre participei muito desses encontros de jovens, que nem, né? E constantemente lá, quando você vai, tem pessoas que estão há muito tempo, né? Jovens que estão há muito tempo na doutrina, mas tem outros que estavam acabando de chegar. Sim. E daí era muito comum eles perguntarem na sala, né, se a gente era espírita, se a gente considerava espírita de verdade, né? E eles perguntavam mesmo pra gente, que a gente sabia que a gente estava ali desde sempre, né? Frequentando o centro desde sempre, eles perguntavam pra gente também. E tinha pessoas, inclusive, que frequentavam o centro, né? Porque os pais às vezes obrigavam, ou pediam, solicitavam que ia. E diziam que não se consideravam espíritas, né? E daí, quando eu fui ficando mais velho, eu comecei a pensar, cara, mas será que eu quero... é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Eu me considero espírita? E daí eu dei uma procurada, falei com uns amigos, assim, e eu percebi que, tipo assim, não tinha muita dúvida na minha cabeça, porque acho que a coisa que eu acho mais maravilhosa do espiritismo é que você tem muita liberdade no sentido de interpretação, de pensar, né? Liberdade de pensar. De indagar, questionar. Exatamente. Não é uma doutrina que é extremamente dogmática e cheia de regra, né? Você, não, as coisas são assim, porque tem que ser assim, você não pode fazer diferente. É tudo, né, baseado na fé raciocinada. E isso eu achei maravilhoso, porque eu posso ter uma maneira de pensar diferente de outra pessoa que é espírita também, e tá tudo bem. Tanto é que a doutrina não proíbe nada, né? Exatamente, né? Os 3 pilares, né? Ciência, filosofia e religião. Então, só o fato de você pensar que é uma doutrina que considera ciência e filosofia juntos, já... né, faz um impacto gigantesco. Exatamente, porque você tá tentando ver a questão como um todo, não é só uma questão religiosa de, foi escrito assim, sim, ou então foi feito assim, não, é uma questão moral, isso é o certo, isso é errado. Não, uma indagação também filosófica de o porquê, e às vezes tem até uma explicação científica do porquê, né? Então, sim, dá muito leque para você pensar aí, né? Não fica só nessa parte subjetiva, né? Exatamente. Tem a parte objetiva também. E esses dias eu estava assistindo uma palestra do Haroldo, que ele estava falando do Leon Denis. E ele dizia que o Leon Denis ele foi um grande filósofo e que hoje em dia muito se perdeu da essência do que é a filosofia, que é justamente esses debates saudáveis, né? Onde se busca realmente questionar e ampliar o conhecimento com todo o respeito do mundo. Hoje em dia tem muita guerra, né? De quem é o certo, quem é o errado, minha verdade é a única e absoluta. Mas a doutrina espírita, na sua essência, tem essa filosofia na sua mais pura e verdadeira essência, que é a de você poder perguntar, mas por quê? E então, por que tal coisa, tal coisa, tal coisa? A gente estimula isso, né? Então, Kardec disse, é a fé raciocinada. Uma coisa que eu trouxe aqui pra gente falar desse assunto também, em relação à inclusão, ao acolhimento, é que a doutrina espírita, ela não cria, vamos dizer, condições para que você possa fazer parte. Na verdade, a doutrina espírita nem sequer nos ensina que devemos converter ninguém. Sim. A salvação para a doutrina espírita não está na doutrina espírita. Está em aplicar no nosso dia a dia, nas nossas ações, os ensinamentos do Cristo. E o que se entende é que a doutrina espírita veio recuperar esses ensinamentos do Cristo
que se perverteram ao longo do tempo por interesses dos mais diversos e que hoje em dia estão aí totalmente deturpados. É resgatar o cristianismo primitivo. Então, como não tem essas condições, não importa se a pessoa é de outra religião e quer frequentar, não importa se ela fala assim, olha, eu acredito dentro do que o Espiritismo traz, nisso, mas nisso, pra mim não faz sentido. Tudo bem, porque no final das contas não é no que você acredita, é em quem você é, em quem você se torna a cada dia. Se você tá se inspirando para o bem e para se transformar numa pessoa melhor, pronto. Sim. Já tá no caminho. Eu acho muito interessante que eu tive dirigentes, né, professores aqui na comunhão que eles falavam, eu sou evangélico e espírita. Olha que legal. Eles falavam que eram as duas coisas. Alguns eram budistas e espíritas. Sim. Eu tive muitos colegas também, durante a evangelização, que eles eram espíritas, mas eles frequentavam o centro de Umbanda, né? Então, assim, é uma liberdade grande. Você não precisa falar, eu sou espírita. Aí, a maioria das pessoas, quando pensa em religião, né? Você é uma coisa e pronto, né? Aqui no espiritismo, não necessariamente. Você pode ser espírita, mas você pode compactuar com várias outras religiões, várias outras filosofias, né? Eu acho que isso é fenomenal, assim. Eu acho que até acrescenta um pouco, né? Porque você tem mais, né? Um leque maior de debate, né? Onde você pode escolher ali o que você quer conversar. Coisas que são parecidas, coisas que são diferentes, né? Eu acho extremamente interessante na doutrina espírita. E eu também gosto muito de filosofia, né? Também vejo muito essa parte filosófica. E essa parte filosófica da doutrina espírita é bem interessante porque, assim, você tem muita liberdade de pensar, eles colocam muita liberdade de você questionar e tudo, mas as pessoas pensam, às vezes, então na doutrina espírita é tudo liberado. Aí não é virou assim, bagunça. né? Ficou bagunça. Não, tem dilemas morais também, né? Sim. Que você tem que pensar. Até que eu coloquei no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, tem a parte de lei de liberdade, né? E daí tem a liberdade natural. E daí a primeira pergunta ele coloca assim, 825, ele coloca: há posições no mundo que um homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Ou seja, algum momento você é 100% livre? Daí eles colocam, não. Aí você fica tipo, uma doutrina toda né, inclusiva, e daí, não, você não é totalmente livre. Mas aí coloca, não, porque todos necessitais uns dos outros. Os grandes e os pequenos, como os pequenos, né? Então, assim, a gente precisa um dos outros para viver. E daí, na próxima pergunta, ele coloca, e qual seria a condição em que o homem poderia ser, né, 100% livre, né? E ele coloca o eremita no deserto, que é uma pessoa que não deve resposta para ninguém. É ele, com ele e a natureza, né? E daí ele coloca, desde que haja dois homens juntos, têm direitos a respeitar e não tem mais. Não, pera. Eles têm direito a respeitar e não tem mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Ou seja, você tem a liberdade de pensar e tudo, mas você tem que tomar muito cuidado para não transgredir a liberdade do outro, né? Isso. É aquela famosa frase, a sua liberdade acaba quando a do outro começa, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente aqui, né, como espíritas, temos uma total liberdade de a gente indagar, questionar, mas você tem que fazer isso na extrema respeito ali, de você não ultrapassar a liberdade do outro e não virar algo ofensivo, né? Eu também falo muito que a diferença de uma pessoa que está lutando por liberdade, né, de forma pura, né? E uma pessoa que só é um opressor, é simplesmente a linha tênue de quando ela começa a passar da liberdade dela, começa a invadir a do outro. A partir do momento que você começa a falar que você está fazendo algo para alguém ou com alguém em função da liberdade, e aquilo está denegrindo ou impedindo a pessoa de fazer algo, automaticamente você já não está mais exibindo a sua liberdade e você já está oprimindo a liberdade do próximo, né? Perfeito. Durante muito tempo ali, antes da vinda de Jesus, a forma de manter aquele pessoal na linha era através do medo. Exato. Então, eles tinham que ter medo das consequências dos atos. Era aquele Deus vingativo. Exato. Aí, Jesus vem trazer essa mudança para um Deus que é pai, para um Deus que é misericordioso, que é bom, amoroso. Então, a doutrina espírita segue nessa linha de que ela não vai proibir nada, porque na hora que você proíbe porque você traz as consequências perversas do que vai acontecer se você fizer. Você vira punitivo, né? Exatamente. E a ideia não é essa. Agora, por quê? Porque o Espiritismo entende que cada um é senhor de si mesmo. Do que adianta estar proibido, e aí você fazer ali segundo tá nas regras, mas você não tá sentindo no seu coração, né? É um negócio forçado.
Sim. Não é mais a mesma coisa. Ou então, às vezes, vai estar na forma, ou seja, na nossa fala, no nosso jeito de agir em determinadas situações. Por exemplo, dentro da igreja, de um jeito, e nas horas que mais se espera de nós, porque são quando pisam no nosso calo, né, nos nossos pontos fracos, aí a gente explode, a gente é uma pessoa completamente diferente. Então, o espiritismo, ele não proíbe nada. Ele tem algumas sugestões, conselhos amigos, do que ele não indica, porque isso traz consequências. E isso é lei, é a lei de ação e reação. É aquela frase célebre de: a sementeira é livre, você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Não tem como você plantar um tomate e querer colher um abacaxi. Então, se você planta o mal, você vai colher o mal. E isso é muito natural, é fácil de ver, né? Sim. Então, ela também é, inclusive, acolhedora nesse sentido, de que a gente entende que estamos todos num processo evolutivo, que errar faz parte. Então, a doutrina estimula muito esse movimento de compaixão, que é enxergar o outro na sua humanidade. É normal, faz parte da caminhada e tá tudo bem. Sim. Jesus o tempo todo falava assim: vá e não peques mais. Ele não tava ali apontando dedos, ele não tava ali dizendo: mas olha, como é que você fez aquilo, como é que você fez aquilo, agora você vai ter que fazer isso. Sabe, não tinham condições. Era assim: a partir de agora você quer fazer diferente? Então faz. Sim. Porque isso vai dizer muito sobre você. Isso não quer dizer que a gente se exime do mal que a gente fez anteriormente. O amor cobre a multidão de pecados. Mas na hora que a gente vai ter que lidar com as consequências que a gente fez, o amor vai ajudar. Mas ele também não vai apagar. Exato. Cobrir é nesse sentido de que é um movimento natural que a gente deve seguir, que é o de amar. Mas não que vai apagar. Sim. O Espiritismo, ele coloca ali, né, que o mal, ele não acontece simplesmente porque você cometeu algo errado, porque o mal existe, a imoralidade. O mal é consequência de algo, né? Então, existe ação e reação. Se você fez algo que te prejudica, né? A ação você fez uma ação que te trouxe uma reação que teve consequências negativas. Então, você tem a liberdade de agir, né? Você não é limitado de, você não pode fazer isso porque isso vai ser... você vai sofrer, você vai ser punido, né? Não, é melhor você não fazer isso porque as consequências não podem ser do seu agrado, né? Então, você tem essa liberdade. É que nem você falou, né? Antigamente, as religiões foram muito utilizadas como uma metodologia de controle, de disciplina, né? Isso. E o Espiritismo, ele vem, né, com a proposta de você não precisa ser punido, você não precisa ser endireitado num caminho. Não, você precisa ser esclarecido, né? Você precisa ser, às vezes, até consolado. Não é à toa que chamam o Espiritismo de Consolador Prometido, né? Isso. Que você precisa entender o porquê as coisas funcionam, o porquê das coisas e o porquê que certas coisas é bom se evitar simplesmente porque as consequências são negativas, né? A gente vive num momento que é muito... né, tem muitas implicâncias ali, políticas, muitas decisões... que são difíceis de se realizar porque existe muita dicotomia na própria visão de todo mundo, né? E você aprender a ter esse debate, você aprender a racionalizar, a pensar, a você ter essa visão de questionar um pouco as coisas, ajuda muito, porque você tira um pouco da visão tendenciosa do vou agir com o coração, vou agir com o sentimento, ou então eu vou agir de acordo com as regras, e pensar... isso aqui é bom ou isso é ruim? Quais são as consequências do que eu tô fazendo, né? E isso que eu acho que é uma coisa também que acolhe muitas pessoas que entram, né? Eu também acho muito interessante que eu conheci pessoas que vieram pro Espiritismo, mas que vieram de outras religiões, né? Outras religiões cristãs. E elas estão acostumadas um pouco com esse ponto de você... não, se você faz isso, é pecado, é ruim, é punitivo, não pode. E daí, quando elas chegam no Espiritismo, elas ficam até meio perdidas. Tipo assim, mas... Vocês falam que a gente pode fazer qualquer coisa. A gente, você pode fazer qualquer coisa, só que você tem que lidar com as consequências disso, né? Tudo posso, mas nem tudo Exatamente. convém. Então aí acaba jogando um pouco o peso pra você, de você começar a pensar nas suas situações, não deixar isso a cargo de terceiros, né? De, não, eu não posso fazer isso porque alguém vai me julgar. Não, você não pode fazer isso por quê? Você tem que pensar o porquê, né? Isso. E na doutrina... todos são bem-vindos, não importa a cor da pele, Exato. não importa a idade, não importa a condição social, não importa a orientação sexual.
somos todos irmãos, somos todos iguais e apesar de estarmos vivendo situações diferentes, e isso acontece pela necessidade do nosso espírito, a gente não se acha melhor ou pior do que ninguém. Enquanto espíritas, nós não achamos que a nossa religião é melhor do que a dos outros. É o caminho que a gente escolheu, ele tá aberto a quem quiser também. E a pessoa pode querer participar de uma forma eventual. Se a pessoa achar que, olha, eu sou espírita, mas eu não quero ficar frequentando o centro espírita, tá tudo bem, sabe? A gente não fala que, então você não é espírita. Então você não vai ter as benesses de ser espírita. Não é por aí. E eu acho que nisso também se torna muito acolhedor. No espiritismo a gente também aprende que não só através das reuniões mediúnicas que a gente vê espíritos desencarnados, ali revoltados, imersos naquele sentimento de ódio, de raiva, que poderiam, num primeiro momento, causar um certo pavor, um certo medo, um certo nojo, qualquer sentimento ruim, na doutrina a gente aprende a olhar para eles com amor. Porque para um espírito ter chegado a esse ponto de estar nutrindo esses sentimentos, ele foi muito machucado. Muito machucado. O ódio nada mais é do que um amor que foi muito machucado. Então, e olhando assim para os espíritos encarnados, a gente também, obviamente, olha para os encarnados. E aí a gente consegue dar uma equilibrada, uma relevada, ter uma certa paciência nesse olhar para os outros. Então, isso eu acho também muito legal nessa característica do espiritismo, né? Eu acho muito bom essa parte, essa inclusividade mesmo do espiritismo de abrir as portas para todo mundo, porque eu acho que isso também acaba favorecendo a própria doutrina, porque se você colocasse muitas barreiras, né, acaba que você ia nichar muito, né? Até mesmo com essa liberdade toda que a gente tem, né, com essa inclusividade toda que a gente tem, o espiritismo ainda resolve alguns problemas. Por exemplo, você vê que tem uma população que é muito mais velha, é muito difícil a população jovem, né, entrar no espiritismo. Normalmente demora um pouquinho mais para engrenar, porque até mesmo pela natureza do espiritismo ser algo que você necessita de muito estudo, né, muita dedicação, acaba que às vezes não é tão atrativo, mas eventualmente o pessoal quando amadurece vem, né? Mas assim, ele é aberto para todo mundo e cabe a nós também espíritas, né, a gente começar também a se abrir um pouco mais, né, para as questões que vêm pra gente, né? Você às vezes tá lá com um grupo de amigos e às vezes tem uma pessoa que vem perguntar para você, né, a respeito do espiritismo, você se abrir, você ser honesto, você falar, né? É óbvio que sempre tomar cuidado, né? Ter o respeito com as dúvidas dos outros. Eu já fui perguntado as coisas mais absurdas possíveis. Eu venho muito de Uber aqui pra Comunhão, né? Porque eu não tenho carro. Então eu venho muito de Uber. E no Uber rola muitas das conversas mais malucas que eu já vi. Porque às vezes você entra no Uber, ele vê assim que você tá... você tá indo pra Comunhão Espírita? Pô, você é espírita? Sou. Aí começa a fazer umas perguntas malucas. Daí você tem que pensar assim, cara, como é que chegou nessa ideia? Então, assim, é bom porque você tem esse contato, assim. Você começa a ter uma noção fora, né? Principalmente a gente que cresceu no centro espírita, às vezes você esquece um pouco como é que funciona o mundo lá fora, né? Como é que as pessoas veem o mundo lá fora. Então, você ter esse contato é bom. Isso só acontece quando você se abre para as oportunidades e quando você deixa as pessoas entrarem, né? E ver um pouquinho do seu mundo. E outra coisa também é que as pessoas nunca vão ver um espírita de verdade, tá? Se vê, é porque não é espírita, não entendeu o espiritismo ainda, falando mal de outras religiões. Sim. Isso não acontece. Se acontecer, a pessoa ainda não entendeu o que o espiritismo veio trazer. O que sim pode acontecer são pontuações tentando mostrar, cientificamente falando, filosoficamente falando, e do ponto desse resgate também do ensino primitivo do Cristo, o que a gente não concorda com outras religiões. Mas a gente não fala mal, a gente não diminui a outra religião por pensar dessa forma, a gente não fala que se fizerem dessa forma vai dar errado, vai para um lugar ruim. Não existe isso dentro do espiritismo. Porque no final das contas, mesmo que as formas de acreditar sejam diversas, o que importa é a essência. É isso que a gente aprende no espiritismo. O que salta aos olhos à primeira vista que vai ser se é bonito, se não é. Se tá bem falado ou se não tá. Se soa legal ou não soa. Muito mais do que isso é a essência. O que isso provoca de resultados e o que isso transforma a nós mesmos como seres humanos cada vez mais próximos do exemplo que o Cristo nos deixou. Sim. Todos nós somos únicos. Todo mundo vai ter uma maneira diferente de pensar, né? Até mesmo entre nós espíritas, quanto com outras pessoas de outras religiões. Divergências vão existir. A maneira é você ficar em paz com isso e respeitar a maneira de cada um ver, né? Eu vejo muita gente também que é espírita, que
que assim, que compactua, né, com as ideias do espiritismo e tudo, mas que não necessariamente se diz espírita não porque ela segue outra religião, é porque ela acredita que ela ainda está caminhando a se tornar um espírita, né? O homem de bem do Evangelho do Espiritismo. Tem aquela frase, né? Que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar suas más tendências, né? Então, se a pessoa... Às vezes a pessoa sente que ainda está devendo um pouco nesse ponto, ela fala, não, eu não sou espírita, eu estou tentando ser. Sim. Então, assim, aquele ponto, como você se sente com o espiritismo é algo seu, da mesma maneira como uma pessoa que está em outra religião sente. Isso. Aqui, o que a gente tem aqui é semelhanças e divergências, né? Isso. Cada um entra em paz com isso e se resolve à medida que vai vivendo, à medida que vai experienciando um pouco as filosofias das diferentes religiões. Né? Inclusive, a gente acredita que as pessoas, às vezes, reencarnam com uma missão dentro daquela religião mesmo. Ou seja, a ideia não é que ela saia de lá, porque lá ela vai conseguir tocar vários outros corações. Sim. Cada um já está num momento evolutivo que ela vai sentir mais atraído para uma ou para outra religião. Então, que bom que tenham pessoas ali, trabalhadoras árduas, bem capacitadas para acolher essas pessoas e para trazer dentro ali das crenças deles o ensinamento maior, que é amar. Né? Então, eu também trouxe aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, porque se a gente for lá para o capítulo 15, chama Fora da Caridade Não Há Salvação, que essa é uma máxima do Espiritismo, é o que a gente segue, é a nossa base, assim, porque está fincada nos ensinamentos do Cristo, que foi basicamente isso que ele nos ensinou. E aí tem um item 6 aqui que chama A Caridade segundo São Paulo. Ou seja, o que a gente aprendeu com o Paulo de Tarso. E aí o Kardec vai dizer aqui... primeiro ele vai botar uma passagenzinha da carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. E aí se eu não tivesse amor, nada seria. E na verdade, no sentido ali grego de como foi escrito, amor... é caridade, né? Porque caridade é amor, só que é um amor em todo o seu mais amplo sentido. E aí aqui já tá nessa versão, e aí bota assim, uns trechos, né? Se eu não tiver a caridade, não sou nada. Ou seja, eu posso ter tudo, mas se eu não tiver caridade, não sou nada. Eu posso ser tudo, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Ou seja, tudo pode passar, mas a caridade sempre fica em todos os tempos. E esse vai ser sempre o caminho natural que a gente deve seguir. Aí, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. É por isso que a gente fala que fora da caridade não há salvação. E aí, tem o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que fora da igreja não há salvação. Não, na verdade é fora da verdade não há salvação. Porque a doutrina também vem mudar esse conceito de achar que para ser salvo, a gente deve frequentar a igreja e buscar dentro de um templo de pedra e dentro dos atos exteriores, sejam eles de promessas e de suplícios e por aí vai, a nossa regeneração. A nossa regeneração está em nós mesmos e essa verdade, fora da verdade, são os ensinamentos do Cristo. Se a gente não agir como Cristo nos ensinou, a gente vai ter que lidar com as consequências, porque naturalmente a gente vai estar optando por um caminho, assim, meio que do mal, né? E por último, eu trouxe o item 10, que é o Fora da Caridade Não Há Salvação. E aí eu vou ler só um trechinho, que é uma mensagem de Paulo, recebida em Paris em 1860. E ele fala, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Aí depois, mais lá na frente, ele vai dizer, o Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. E aí, porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister, sempre existe a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta a mais das vezes a inércia e a negligência. O que ele está dizendo aqui? Que não basta a gente ter uma virtude que a gente possui, mas não aplica, não exerce.
tem que ser uma virtude ativa. A nossa fé também tem que ser ativa. Não tem que ficar só nas palavras bonitas e numa doutrina inspiradora quando você lê. Em quem você se torna a partir dela. O Espiritismo nos mostra que isso é o mais importante. De novo, a essência não a forma. E aí ele fala que para fazer o bem, sempre vai ter que ter uma ação. Sempre. A gente tem que ir atrás, fazer, botar a mão na massa. Porque para praticar o mal, basta a gente ficar parado, cruzar os braços, esperar que as coisas caiam do céu, ou na negligência, fingir que não tá vendo. Sim. O mal tá ali do nosso lado e a gente não faz nada para ajudar. O sofrimento de um irmão tá ali do lado e a gente não faz nada para ajudar. Tem uma parte de responsabilidade nossa, né? De agir quando se é necessário agir, né? Isso. Você tem toda a base aí, né? Você tá estudando espiritismo, você tá tentando amar, tá tentando melhorar. Óbvio, primeiro, um grande passo é você evitar, né, cometer os erros, evitar, né, ser egoísta e tudo. Mas a segunda parte é você transformar essas, né, pegar essa mudança que teve interna em você e começar a colocar em prática e colocar isso no dia a dia, né? Então, que nem você falou, nos próprios Coríntios, né? Até tem uma música famosa, né, que é baseada nos Coríntios, né, que eles falam, né? Aquela famosa frase, mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Mesmo movendo as montanhas com o poder da fé, né? E conhecendo a ciência e os mistérios, sem o amor eu nada seria. Então, assim, a caridade é o amor em movimento. Então, você tem que colocar isso em prática, né? Pegar esse amor, pegar esse respeito, esse carinho que você teve contigo mesmo e começar a colocar isso para os outros. Começar a praticar e tem aí várias, né, possibilidades aí, se você frequenta aí o centro, você tem um monte de oportunidade aí de trabalho voluntário que todo centro tem alguma coisinha pra você fazer ali. E fazer, não esperando o nosso quinhão. Exatamente. É fazer porque a gente entende, finalmente absorveu que esse é o caminho. Exato. E isso, no final, nos dá a real e farta felicidade, que é ser útil, que é servir, que é ser um discípulo do Cristo. Então, vejam só que como que uma doutrina que prega isso não pode ser acolhedora, né, e inclusiva. Ela é tudo isso e um pouco mais. A gente é fã e não disfarça. Mas é isso, né, Matheus? Esse foi o nosso papo de hoje. Bom demais. E vocês querendo falar um pouco mais sobre isso, deixa aí nos comentários, se vocês quiserem continuar batendo papo, se vocês querem fazer um Espírita Pop só sobre caridade e sobre como fazer, né, como agir. Boa. Né, sendo de forma caridosa, sobre o trabalho voluntário, só comenta aí. E é isso. Muito obrigado, Camila. Obrigada a você. Obrigado a vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos embora pro próximo. Até mais. Até lá.